Fala aí, tudo bem? Você, por acaso, é um líder? Tem ideia de como a parte comportamental da liderança é fundamental para você exercer o seu papel? Que tal a gente falar um pouquinho sobre como as atividades gamificadas podem ajudar os líderes no desenvolvimento dos seus 4 principais desafios: influenciar, persuadir, avaliar e controlar. Vamos falar um pouquinho sobre eles e a relação com as atividades gamificadas. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui no canal do Game Ação toda semana para falar sobre educação com entretenimento. A cada semana um tema diferente, fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento comportamental, utilizando elementos da educação com entretenimento. Acompanhe o nosso canal e você vai aprender bastante coisa legal. Vamos nessa? Como eu falei, existem 4 desafios para qualquer nível de liderança. Eu vou falar um pouquinho da relação desses desafios com cada um dos elementos vinculados ao processo de gamificação. A utilização da gamificação na prática para o fortalecimento dessas competências de liderança e desses desafios. O primeiro deles diz respeito à influência. Olha bem, a influência é um comportamento. Os líderes influenciam outras pessoas através de seus comportamentos. Se a gamificação é uma ferramenta ou uma metodologia maravilhosa para você entender o comportamento das pessoas, quando você utiliza essa ferramenta, você não só consegue entender quais são os comportamentos que aquele líder está tendo, muitas vezes ele próprio perceber esses comportamentos que são bons ou que são ruins para a equipe e a partir daí desenvolver essas competências comportamentais e melhorar a influência dele junto à equipe. Quando você sabe quais comportamentos você quer trabalhar naquela liderança para que ela tenha um impacto legal junto à equipe, fazer atividades que permitam conhecer essas competências permitem, portanto, trabalhar elas de forma a melhorar a influência do líder junto à equipe. O segundo elemento diz respeito à persuasão. Não existe liderança sem comunicação. O processo de persuasão está intimamente ligado à comunicação. Quem vai exercer o papel como líder precisa se comunicar. Aí vai uma dica. Existe um elemento conhecido como SOM, S-O-M. Na prática, essa metodologia vem de um conceito desenvolvido por Nicholas Buffman, conhecido como KFC. O KFC é mais ou menos as iniciais em inglês desses 3 elementos que eu acabei de falar, do SOM. Em comunicação significa o seguinte: S de saber qual o seu objetivo com a comunicação. Quando você vai passar uma informação para alguém, se comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende, eu preciso saber qual é o meu objetivo desde o início da comunicação. O segundo elemento é o O de observação. Enquanto você está se comunicando com alguém, você precisa receber os feedbacks, sejam eles verbais ou não verbais. Às vezes, um levantar de sobrancelha, um cruzar os braços, cruzar as pernas, são tipos de comunicação não verbal que ajuda a gente a entender se a pessoa está entendendo, se ela não está entendendo, se ela está gostando do que eu estou falando, se ela não está gostando. Outra forma é você também perguntar diretamente para a pessoa o que ela entendeu daquilo que você acabou de falar. Tudo isso serve para que você, através da observação, você perceba se a sua informação chegou como deveria para outra pessoa. E o terceiro elemento é o M de mudar. Toda vez que você observa que a sua informação não chegou ao objetivo que você pretendia desde o início, você precisa mudar a forma de falar. Mudar a forma de falar, mudar o canal de comunicação, mudar as palavras, sempre com o intuito de atingir o seu objetivo. Esse é o método SOM. E o método SOM é uma ferramenta que deveria ser muito utilizada pelas lideranças. Portanto, se você quer fazer com que as pessoas façam aquilo que você precisa que seja feito, ou seja, que você vá persuadir essas pessoas, o processo de persuasão depende de uma comunicação efetiva. E o som é um elemento fundamental nesse processo. Durante a aplicação de atividades gamificadas, você consegue trabalhar vários elementos de comunicação. Portanto, se você quer trabalhar o fortalecimento da competência de comunicação junto à liderança, o processo de aplicação de jogos é mágico. Seja porque você pode utilizar jogos que permitam melhorar a comunicação, seja porque você pode utilizar jogos que permitam entender se a pessoa tem uma boa oratória, se ela tem uma boa comunicação, se ela tem uma boa dicção, se ela se conecta bem com as outras pessoas. Portanto, eu preciso não só entender o nível de comunicação da liderança, como eu preciso trabalhar esse conhecimento e esta competência também nesse mesmo nível. Entenda, persuasão é comunicação. Comunicação é um elemento chave e muito fácil de trabalhar através da gamificação.
O terceiro elemento diz respeito ao processo de avaliação. O que é avaliação? Toda liderança precisa utilizar de indicadores, de metas, para avaliar a sua equipe. Fazer implantação de sistemas de meritocracia, para haver, portanto, reconhecimento daqueles que são os profissionais de high performance, de alta performance, ou poor performance, de baixa performance. Então, o processo de avaliação é fundamental no papel do líder. Dentro dos jogos, você consegue avaliar, por exemplo, em algumas dinâmicas ou jogos, o nível de desenvolvimento dos participantes. Se eu quero trabalhar elementos de avaliação e controle, eu preciso mexer com indicadores. Eu vou dar um exemplo, existe uma atividade que depois eu vou falar para vocês, chamada Fábrica de Aviões. Essa atividade eu consigo trabalhar muito facilmente esse processo de progressão. A cada vez que a gente aplica a atividade, as pessoas vão melhorando, melhorando, melhorando. E esse elemento de avaliação e controle sobre essa melhoria é uma forma de mostrar que estamos fazendo gestão de equipe. Portanto, a aplicação de jogos e alguns jogos, algumas dinâmicas, servem sim para a avaliação e desenvolvimento dessa competência junto à liderança. E o quarto elemento, não menos importante, talvez conectado à avaliação e a todos os outros, diz respeito ao controle. Pois é, um bom líder controla, ele não necessariamente centraliza. Então não estou falando de controle no sentido de centralizar decisões, no sentido de uma chefia autocrática. Eu estou falando no sentido de gestão mesmo. Então, durante a aplicação de jogos, a gente também pode avaliar como é que está o nível de conhecimento do líder, do gestor, em relação à aplicação das normas e procedimentos, em relação ao controle de tudo que foi planejado. Uma vez que você vai aplicar um jogo, por exemplo, que você vai desenvolver planejamento estratégico ou planejamento como competência, imagina que durante a parte inicial as equipes precisam se reunir e discutir tudo que vão fazer. Depois, na realização do jogo, será que o líder ou os líderes, eles estão controlando tudo que está previsto ou que foi previsto no planejamento, estão controlando para que eles não saiam do que foi planejado? O quanto de controle existe na implementação daquilo que foi planejado dentro da realização de um jogo? Portanto, de novo, o jogo ou a gamificação vai nos ajudar a entender o quanto de controle esses líderes têm no dia a dia em função, por exemplo, de fatores externos, de trabalho sob pressão, de questões que podem impactar o equilíbrio emocional em função do concorrente. Isso tudo existe na vida real e também existe em um jogo. Elementos de controle estão presentes tanto em jogo quanto na vida real. Pois é, você gostou desse tema de liderança vinculado à gamificação? Então curte aí o nosso canal, vai lá, se inscreve para que você possa receber as mensagens e os conteúdos toda semana. Ative o sininho, faça comentários, ajude o canal a se desenvolver e fortalecer ainda mais a educação com entretenimento. Um abraço e até o próximo.